Olá! Essa semana nós tivemos o Dia das Crianças e hoje nós pensamos em fazer um culto especial lembrando dessa temática, que são as crianças, vocês que são o motivo de nós fazermos esse culto e de nós estarmos aqui lembrando de quem é Deus semana após semana. Mas quem inventou esse negócio de Dia das Crianças? Fala, galerinha! Estamos aqui em mais um Plantão com Miguel. Didi, você sabe qual é a origem do Dia das Crianças? Dia das Crianças? Não sei. E tô indignada, porque tem Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Avós, Dia do Índio, mas não tem Dia da Planta Carnívora. Tem Dia do Meio Ambiente, Dia da Árvore, mas da planta carnívora não tem. Mas agora eu vou explicar a origem do Dia das Crianças, tá bom? Tá bom. Em 1922, aconteceu no Brasil o primeiro Congresso Brasileiro de Proteção à Infância e tentou-se instituir o Dia das Crianças. Mas foi somente em 1960 que a empresa Johnson & Johnson fez uma parceria com a empresa Estrela e instituíram o dia 12 de outubro como Dia das Crianças. Você conhece essas duas empresas, né? A Estrela e a Johnson & Johnson. Sim, a Johnson & Johnson é a empresa, uma das empresas que fez a vacina contra o coronavírus. E a Estrela é aquela empresa famosa de brinquedos. Tá sabendo, hein, Didi? A Declaração Universal dos Direitos da Criança foi lançada em 20 de novembro de 1959. Em outros países, o Dia das Crianças é comemorado nesta data. Entendeu, Didi? Então, bora comemorar o Dia das Crianças? Apesar de ter uma origem comercial, nós podemos aproveitar isso que está sendo dito, né, as propagandas, esse momento, para pensar o que Deus, na Bíblia, lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento, falam sobre as crianças. Será que criança tem valor no reino de Deus? Será que Deus olha para as crianças com um olhar especial? Hoje nós queremos olhar para uma criança que ouviu a voz de Deus. Essa história está lá em 1 Samuel. Luciana, qual é? Em Israel tinha um homem chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha muitos filhos, mas Ana não tinha nenhum. Eucana amava muito Ana, mas ela vivia triste porque Deus não tinha dado filhos para ela. E Penina ficava provocando ela o tempo todo, só para irritar. Uma vez, eles foram no templo para orar e levar as ofertas para Deus. Neste dia, Penina irritou tanto Ana que ela não parava de chorar. Então ela foi orar ao Senhor. Em oração, Ana prometeu a Deus que caso ela tivesse um filho, ele ia ser dedicado ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca seriam cortados. Enquanto Ana estava orando e chorando, o sacerdote do templo chamado Eli achou estranho e até pensou que ela tivesse bebido vinho. Mas Ana falou: "Não é nada disso, meu senhor. Eu estou orando assim porque eu estou muito triste e eu estava pedindo um grande milagre para Deus." Então ele respondeu: "Vá em paz e que Deus te dê o que você pediu." Então eles voltaram para casa e Deus ouviu a oração de Ana e ela ficou grávida. 9 meses depois nasceu um menino e Ana chamou ele de Samuel. Ana não parava de agradecer a Deus. Agora o coração dela vivia cheio de alegria. Mas ela não esqueceu a promessa que tinha feito para Deus. E quando Samuel já estava um pouquinho maior, eles levaram o menino para morar no templo junto com o sacerdote Eli, para que ele aprendesse e se tornasse um grande homem de Deus. Então os pais de Samuel voltaram para casa, mas Samuel ficou no templo e começou a servir o Senhor e aprender tudo com o sacerdote Eli. Deus se agradou tanto do que Ana fez, entregando seu filho para servir ele, que ele deu mais 5 filhos para ela depois. O sacerdote Eli, ele tinha filhos e eles eram terríveis, não obedeciam ninguém e nem queriam saber das coisas de Deus. As pessoas levavam ofertas para Deus, mas eles pegavam para eles. Não respeitavam as pessoas, eram injustos, mentiam, faziam festas no templo e tudo isso deixava Deus muito triste. Eli sabia de tudo que seus filhos faziam de errado, mas ele não dava bronca neles e deixava eles fazerem o que eles queriam, então eles não respeitavam ninguém. Uma noite,
Eli e Samuel já estavam dormindo. Samuel dormia na sala onde guardavam a Arca da Aliança. No meio da noite, Samuel acordou com alguém chamando ele. Samuel! Ele achou que era Eli. Foi até o quarto de Eli e falou: estou aqui, o senhor me chamou? Mas Eli disse: não te chamei, volte e vá dormir. Então ele voltou e se deitou. De novo Samuel acordou com alguém chamando ele. Samuel! Samuel achou que agora era o Eli. Se levantou e foi até lá de novo. Estou aqui, o senhor me chamou? Então ele disse: meu filho, eu já estou dormindo, não te chamei. Volte e vai se deitar. Pela terceira vez, Samuel acordou com alguém chamando ele. Samuel! Ele se levantou e foi até o Eli. Achou que desta vez Eli estava chamando ele. Estou aqui, o senhor me chamou? Então ele percebeu que o senhor estava chamando o menino e disse: vá, deite-se. Se o senhor te chamar de novo, diga: fala, senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi e se deitou. O senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Daí Samuel disse: fala, senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o senhor disse a Samuel: vou fazer grandes coisas em Israel e todos ficarão sabendo e ficarão admirados. Também vou fazer para Eli tudo o que já tinha falado para ele, mas ele não obedeceu. Eu falei para ele corrigir e ensinar os filhos dele, mas ele não me escutou. Eu disse que eu mesmo castigaria todos eles por causa das coisas terríveis que eles estão fazendo. Como ele não fez nada, agora eu mesmo irei castigar todos eles. Samuel ficou deitado até de manhã, pensando como ele ia falar essas coisas para Eli. Ele não sabia como contar o que Deus tinha dito. Então, no dia seguinte, Eli chamou Samuel e pediu que ele contasse tudo o que Deus tinha falado. Samuel obedeceu e contou tudo. Eli só falou: ele é Deus, que faça o que achar melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava sempre com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Tudo o que ele falava acontecia e todos gostavam muito dele e reconheciam que ele era o profeta do Senhor. Todos os anos, seus pais e seus irmãos iam visitá-lo no templo e ficavam cada vez mais orgulhosos e alegres de ver como Samuel era correto, justo e amado por Deus. Esta é a história de um profeta e o seu nome é Samuel. No tempo em que ele era criança como eu, Deus lhe chamou de madrugada na maior escuridão e ele pensou que fosse alguma assombração. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus quem lhe falava o coração. Ele acordou meio assustado e o cabelo lá no céu, mas era obediente o jovem Samuel. Pulou da cama e num minuto disse a Deus com todo amor: pode falar, estou ouvindo, meu Senhor. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus que lhe falava o coração. Se numa noite acontecer, você dormindo pra valer, ouvir a voz de Deus, não vá se esconder. Fantasma mesmo não existe, abra logo o coração. Quem sabe Deus tem pra você uma missão. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe, nenhum bicho papão, mas era Deus que lhe falava o coração. Arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou. Fantasma mesmo não existe,
falava o coração. Essa história aconteceu logo depois que o povo hebreu entra na Terra Prometida. Eles organizam as tribos, organizam a nação, e essa nação ela é orientada, ela é dirigida por juízes. Então, depois disso, Deus falava para o povo através dos sacerdotes. E nessa época, Eli era sacerdote, mas ele não tinha uma conduta, um jeito de viver que agradava muito a Deus. Então fazia muito tempo que Deus estava em silêncio. Eli era um profeta mau? Não que Eli fosse mau, mas ele via os filhos dele fazendo coisas erradas e ele não se posicionava. Então ver uma coisa errada e não fazer nada é a mesma coisa que praticar isso. Isso desagrada muito a Deus. Como Samuel conhecia tanto sobre Deus? A Bíblia nos diz que Samuel estudava. Ele estudava os 5 primeiros livros da Bíblia, que é conhecido como Pentateuco, onde tem toda a lei, aquilo que Deus apresentou ao povo de Israel. E também ele prestava muita atenção naquilo que ele ensinava às pessoas que vinham até o templo de Siló para aprender. Samuel não tinha saudades de casa? Com certeza, ele sentia muita saudade. Saudade da mãe, saudade do pai, saudade dos irmãos. E ele ficava na expectativa, esperando que eles viessem até o templo para trazer uma roupa nova para ele e para eles passarem tempo juntos. Quantos irmãos Samuel tinha? A Bíblia nos diz que Ana, a mãe de Samuel, teve mais 5 filhos. Então Samuel tinha os irmãos, que eram os filhos de Ana, e também os de Penina. Então era uma família muito grande, devia ter muitos irmãos, uma festa. Porque Deus escolheu Samuel para falar o que pensava. Porque Deus não olha para aparência, idade ou posição. Deus olha para a disposição do coração. Então, se uma criança está disposta para Deus, Deus vai se achegar. Como que anda seu coração diante de Deus? Deus ainda escolhe crianças para falar mensagens. Sim, Deus escolhe, Deus procura, Deus chama crianças de todas as idades, pessoas de todas as idades. E a Bíblia nos diz que Ele quer que essas pessoas sejam uma carta, sejam uma mensagem para esse mundo. Deus pode usar você aí, do jeito que você é, da idade que você tem, para que as pessoas possam ler em você a presença de Deus. Não é espetacular isso? Será que em nossos dias isso tem acontecido? Vamos ouvir? Então, sim, eu tenho uma experiência disso, que foi quando a Lilian teve o Thomas e eu estava na casa para recebê-lo. Eu, Matias e o Benjamin. E a gente não sabia como seria a recepção, como que os meninos iam reagir. E foi bem legal, eles receberam bem. Aí Benjamin pegou o Thomas, deu beijo e tal. Mas a forma que o Matias recebeu o Thomas foi maravilhoso. Foi sobrenatural aquele amor que ele sentiu pelo irmão. Ele pegava aquele irmão, ele acariciava o Thomas, ele beijava. E eu fiquei ali olhando aquela cena e pensando, acho que é assim que Deus ama a gente. Porque não tinha muita explicação de por que tanto amor, de como era aquele amor. Ele não conhecia aquele irmão, era alguém diferente, era alguém que estava chegando ali. E a forma que ele recebeu, para mim, é uma demonstração de como Deus nos ama. Aquele amor é um amor de Deus. Para falar, então, sobre o que eu já aprendi com uma criança, a memória que me veio foi de uma menina que eu cuidava, eu era babá dela. Ela tinha em torno de 4 a 5 anos e ela brincava com Deus. Ela era uma menina que ela conversava com Deus e brincava, ria, se divertia muito, mesmo sem ver Deus. Ela estava brincando com ele e se divertindo com ele. E isso me ensinou, e na verdade me deu também, foi um lembrete para mim, de que Deus ele é um Deus que ele gosta de estar com a gente em todos os tipos de momento, né? Ele é um Deus que ele é presente em todo tipo de momento, inclusive nesses momentos de brincadeira. Que Deus é um Deus que gosta de brincar, de se divertir
e que é Ele que nos dá esses momentos de alegria e participa deles junto com a gente. E o que eu queria dizer também é que, geralmente, o que eu aprendo com crianças costumam ser lembretes. Então, crianças costumam me lembrar de coisas que eu, por algum motivo, acabei me esquecendo, mas eu olho para uma criança e daí eu me lembro, nossa, é verdade. Talvez eu pudesse ser um pouquinho mais leve, talvez eu pudesse ser um pouquinho mais alegre, ou até mais sincera com as coisas que eu sinto, e mais sensível também, para perceber a natureza e o que tem em volta de mim. Porque tudo isso são coisas que eu me lembro quando eu olho para as crianças. Que gostoso, né? Ouvir essas histórias e pensar no que Deus tem feito através das crianças. E vocês? E eu? Como é que nós podemos estar sensíveis ao que Deus quer fazer através da nossa vida? A Mari já deu algumas dicas sobre a história de Samuel. Samuel lia a Bíblia. Você tem lido a Bíblia? Você tem procurado conhecer mais sobre o nosso Deus? Samuel também prestava atenção no sacerdote Eli. Isso nós podemos fazer, prestar atenção nas outras pessoas, nas histórias das pessoas, no que Deus já fez com as outras pessoas. Nós podemos aprender muito a partir disso. E por último, nós temos um ajudador muito especial que é o Espírito Santo. Nós podemos orar e pedir ajuda dele para estarmos sempre sensíveis ao que Deus quer nos dizer, o que Deus quer realizar através da nossa vida. Segura essa! Olha o que disse Jesus lá em Mateus 19,14. Deixe as crianças virem até mim e não as impeçam, hein? Afinal, o reino dos céus é para pessoas que são semelhantes a elas. Nós pertencemos a um reino diferente, nós pertencemos ao reino de Deus e nesse reino todas as pessoas têm lugar. Criança, adolescente, adulto, jovem, idoso. Deus acolhe todas as pessoas de todas as idades. E você tem valor, todas as pessoas têm valor. Nós podemos nos dispor diante de Deus e falar: Deus, estou aqui. Ou fazer como Samuel fez. Fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva ouve. Que tal você fazer essa oração durante a semana? Fala comigo, Deus, e me diz como que eu posso ser um lembrete do Senhor por onde eu passar. Não é um bom desafio para o Dia das Crianças? Até semana que vem. Matias, você está feliz que o Thomas chegou? Cadê o Thomas? O que ele está fazendo? Que gracinha, né? Ele é bonitinho.